Intitular-se rainha enquanto outra monarca ocupa o trono é sinônimo de guerra, de usurpação. Será? Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e essa abertura foi à la Eduardo Bueno, do canal Buenas Ideias. Sou fã daquele cara, hashtag Eduardo, a gente te ama. Até a produção aqui do canal é fã dele e hoje, não teria outro vídeo pra gente começar dessa maneira, porque hoje a gente vai falar de história, cara. E aí vocês vão entender o porquê, é a história que tá ligada aqui, né, esse vinho aqui de uma maneira muito poética. Antes da gente começar a entrar na criação desse vinho especificamente, essa frase que a gente começou, né, poxa, será que podem existir duas rainhas para o mesmo reino, né? Ela me faz viajar lá para um período renascentista da história, lá nos idos de 1500 a 1600, que duas rainhas brigavam pelo trono da Inglaterra, né? A Elizabeth I, ou Elizabeth I da Inglaterra, e a Mary Stuart, né? A Queen of the Scots, que é a rainha dos escoceses, né? A rainha da Escócia. Inclusive, tem filme sobre essas duas, né? Que chamam, inclusive, Duas Rainhas, né? É um filme super legal para quem quiser assistir. Resumidamente, assim, essa história é a seguinte, né? Elizabeth I, lá, né? A Elizabeth I, era a monarca lá, né, comandando a Inglaterra e tal. E a Mary Stuart, né, que passou um bom tempo da sua vida na França, já tinha sido nomeada rainha da Escócia aos 6 dias de vida, porque o pai dela, o James V da Escócia, que era o rei, morreu e ela era a única sobrevivente, herdeira do trono. Então, assim, só com 6 dias de vida ela foi elevada ao cargo de rainha da Escócia. Ela passou um bom tempo, como eu disse, na França e aí voltou para a Escócia, porque o marido dela lá na França morreu, então ela voltou para a Escócia. E um pouco de tempo depois, ali que ela voltou da Escócia, ela se autoproclamou rainha da Inglaterra. Então, assim, por isso que eu comecei esse cenário, assim, foi uma disputa ali da Elizabeth I com a Mary Stuart. A Mary Stuart nunca chegou a ser a rainha da Inglaterra, ela se autoproclamou por quê? Ela tinha laços de sangue lá com a rainha da Inglaterra, a Elizabeth I, né? Elas eram primas. E a Elizabeth I era protestante, né? Uma soberana, até coloquei aqui na cartinha, governadora suprema da Igreja Protestante Inglesa, né? A igreja tinha muito poder naquela época, é uma época, como eu falei, renascentista, então a igreja não estava ali tão poderosa como na Idade Média, mas ainda tinha muita influência sobre o povo, e a Mary Stuart era católica, tinha outro tipo de educação religiosa, era católica, então vários católicos ingleses falavam que a legítima verdadeira ao trono da Inglaterra e tal era a Mary Stuart, né, a rainha da Escócia. Isso aí fez levantes, né, tava quase fazendo uma guerra civil lá, e aí teve levantes populares, teve um levante importante na história dos povos do norte, né, que se rebelaram contra a Elizabeth I, só que foi frustrado esse levante, chama Rebelião do Norte, até coloquei aqui, né, que aconteceu em 1569, e aí por causa de várias intrigas, conspirações e tal, lá no trono escocês, né, já saindo do trono inglês, a Mary Stuart acabou perdendo o marido, a casa dela explodiu, né? E aí ela se casou com outro cara e aí teve uma pressão popular para ela abdicar do trono, ela teve que passar o trono pro filho dela e aí teve que fugir. E para quem que ela foi pedir apoio? Para quem que ela foi pedir refúgio? Justamente para Elizabeth I, prima dela. Só que anos antes ela tinha se autoproclamado rainha da Inglaterra, né? Então, assim, agora que ela estava sendo perseguida lá no país dela, na Escócia, ela teve que procurar a ajuda da outra. Fim da história, moral da história. A Elizabeth I foi mantendo ela em cárcere privado em castelos do interior, né? Castelos, propriedades do interior da Inglaterra. E aí chegou no ano de 1587, que a Mary Stuart estava com 44 anos, ela foi decapitada por ter conspirado contra a Elizabeth I. E aí eu lembrei dessa história porque eu falei, cara,
geralmente dá muita treta, né? Você põe duas rainhas no mesmo reino, né? Geralmente isso não acaba dando muito certo quando a gente pega na história. Agora, será que no mundo dos vinhos, será que dá certo quando a gente faz isso? Esse foi o pensamento do José Neiva Correia, que é um grande enólogo português. Esse cara, ele é uma lenda na vitivinicultura portuguesa, né? E quando ele estava comemorando 30 anos na enologia, ele falou, vou lançar 3 vinhos ícones. Assim, ele foi comemorar esse marco da carreira dele com 3 vinhos ícones. E um desses vinhos ícones foi justamente o Consensus. E o que ele fez, cara? Qual foi o pensamento dele para criar esse vinho? Vou juntar 2 rainhas em um só reinado. No caso, o Consensus. Por isso que esse nome, inclusive, é Consensus, de consensual mesmo, né? De consenso. E aí, o que ele fez? Ele juntou a Pinot Noir e a Touriga Nacional. E a Pinot Noir, cara, que é rainha da França, né? Rainha na França. Olha só a similaridade lá com a Mary Stuart. Mas a Pinot, ela reina, assim, soberana. Geralmente os vinhos dela são varietais, né? Dificilmente a gente encontra Pinot. Não estou falando que é impossível, mas dificilmente a gente encontra Pinot Noir em cortes, né? Ela geralmente é aquele varietal bonito, bem feito, hiper elegante, com potencial de guarda. Ela amadurece com uma autenticidade como poucas, assim. Vinhos velhos de Pinot Noir são icônicos no mundo inteiro, principalmente os franceses da região da Borgonha, que é onde ela nasceu. Então a Pinot é uma rainha, definitivamente uma rainha no mundo dos vinhos. Agora, se fosse para a gente eleger uma rainha de Portugal, uma lusitana, que os portugueses chamam de nossa e falam essa é a nossa rainha, é a Touriga Nacional, cara. Então assim, o cara foi fazer com a rainha francesa misturada com a rainha portuguesa um vinho. E aí ele não foi maluco, ele não quis desrespeitar as 2 castas, ele foi esperto, colocou 50% de cada uma. O cara não é louco de tirar a hegemonia, tirar a soberania de uma ou da outra ali. E o que aconteceu nesse corte? Aconteceu essa maravilha aqui. Quando a gente fala de Pinot e quando a gente fala de Touriga, a gente fala de uvas com imenso potencial de guarda, potencial de amadurecimento do vinho. E esse vinho, por ser um vinho ícone, ele tem esse potencial. Pô, isso aqui ficou 18 meses em barricas de carvalho francês, de uma grife de carvalho francês, então é vinho para guarda mesmo e já está guardado por alguns aninhos, né? 2013, só que pode ainda ser guardado por muito mais tempo na tua adega. O mais legal foi ver, nesse vinho aqui, não houve um conflito. Ninguém precisou perder a cabeça. Ele é um vinho que consegue unir essas características das 2 castas, as características principais das 2 castas. Então vamos fazer essa experiência aqui. De cor, ele não vai muito para o lado da Pinot Noir, ele já vai mais para o lado aí da Touriga, porque ele é um rubi um pouquinho mais intenso. Agora, o halo é bastante acastanhado, como os legítimos Pinot Noir de guarda. Então, até aí estão ali 50-50%. Agora, de aroma, é o mais incrível desse vinho. A gente sente a fruta fresca vermelha da Pinot, tem aqui. A gente sente aqueles aromas de envelhecimento da Pinot que são bastante típicos, mais terrosos, assim, lembrando um pouco de fungo sec, de trufa e tal. Isso também é muito típico da Pinot Noir, isso a gente também consegue sentir aqui. Agora, tem um lance que aí já remete mais à Touriga, tem um floral aqui, tem uma especiaria estilo alcaçuz, uma especiaria doce, um dill, sabe? Para quem gosta de cozinhar, tem muita gente que usa dill na comida, né? E dá para sentir um pouco aqui nesse vinho. Se você tem o nariz treinado aí, tenta sentir dill aqui nesse vinho. Um pouco de baunilha, de chocolate, que aí eu já acho que tem mais a ver com a interferência da madeira no vinho. É um vinho muito complexo, cara. A gente até teve que colocar no decanter, né? A gente quebrou o protocolo aqui no canal, não abri a garrafa agora. Tive que colocar no decanter porque é aquele vinho que tem que respirar muito tempo, né? Ele já tá aqui há 1 hora aqui respirando e com certeza ainda tem mais para abrir. Então tem mais aroma para abrir. Então um vinho mais sério para uma ocasião mais especial. Agora vamos ver no paladar, né? Como que é o lance de misturar Pinot e Touriga Nacional, 2 rainhas. Aí vamos ver no paladar. Nossa, elegância e finesse típica da nobreza, né? De 2 rainhas mesmo.
No paladar ele é super macio, né? Os taninos já estão hiper aveludados. Como é típico dessas duas rainhas, né? Dessas uvas da Pinot Noir e da Touriga, elas, quando o vinho envelhece bem, né? Quando são bons vinhos e envelhecem bem, os taninos delas ficam muito aveludados, muito sedosos. Parece que é uma seda mesmo passando no paladar. A gente tem também sabores de fruta que se misturam a sabores de especiarias. O final é super longo, assim, a gente bebe o vinho e fica ainda sentindo ali o final, né? Um vinho persistente no paladar. Não é um vinho leve, é um vinho de médio corpo. E aí, se fosse para harmonizar, seria uma comida um pouco mais elegante também, de média estrutura, média intensidade, né? Não dá pra gente... Eu não faria aqui um churrascão, por exemplo. Eu faria uma carne de caça temperada com especiarias ali, com algumas ervas e tal, ou uma massa com alguns toques terrosos, né? Usando o fungo sec mesmo, usando azeite trufado. Acho que pode ser que fique bem interessante com um vinho como esse aqui. Como um vinho nobre, a produção dele também é bem restrita, né? A gente está falando aqui de 7.956 garrafas produzidas por safra, ou seja, não chega nem a 10 mil. E tem vinhos, né? Tem rótulos, principalmente os que a gente encontra em supermercado, mais para o dia a dia, que estão na casa dos milhões de garrafas. Então aqui a gente está falando de pouco menos de 8 mil garrafas da safra 2013. Então são os poucos e fiéis súditos que podem provar essa nobreza aqui, né? Essa mistura do José Neiva aqui, muito interessante do ponto de vista da enologia. Então assim, para quem faz parte do Clube Vinhos de Bicicleta, né? O Revolution, a seleção ícone do clube, recebeu esse vinho aqui. E se você se interessou em pegar uma garrafa dele só para provar aí um pouco dessa nobreza em uma ocasião especial e tal, a gente sobraram algumas garrafinhas, então a gente deixou o link aí. Não é tanta garrafa assim não, sobraram poucas. Então a gente deixou, se você quiser aproveitar, o link tá aí na descrição do vídeo, tá na nossa loja virtual. Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse momento de história com vinho, de realeza, de intrigas e até de gente perdendo a cabeça. E é uma história que vale a pena, se você não conhece, vale a pena assistir. E esse é um vinho que, se você não conhece, vale a pena degustar também. Então se você curtiu, dá o seu like aí no vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, aperta o sininho pra gente conversar mais histórias legais como essa sobre nobreza e vinho. Vamos lá. Até a semana que vem. Saúde. A realeza. Ah, e lembrando, se você também tem dúvida de como se utiliza o decanter, tem vídeo no canal só falando sobre isso. Confere aí.